Um vídeo forte no Texas mostra agentes da imigração entrando em uma casa em San Antônio e levanta mais uma vez o debate sobre até onde vai a ação do ICE. Em Jersey City, o recado veio das ruas. Protestos com gritos de ICE out reuniram manifestantes contra as operações de deportação. E o drama de quem vive isso na pele. Uma influenciadora brasileira conta como foi a deportação do marido e a difícil volta da família ao Brasil. Em Nova York, o prefeito assinou uma ordem para proteger imigrantes e criou um comitê anticrise. No Super Bowl, Bad Bunny homenageou a América Latina, virou assunto mundial e recebeu críticas de Donald Trump. E você vai ver também a verdade por trás do momento do cantor com o menino no campo, que viralizou nas redes sociais. Tudo isso e muito mais em 30 segundos no Agenda 47. Com a extensão de cílios profissional, você acorda linda todos os dias. Sem rímel, sem esforço e sem perder tempo. Realçamos sua beleza com técnicas modernas, produtos de alta qualidade e total cuidado com seus olhos. Agende seu horário agora mesmo e descubra o poder de um olhar irresistível. Sampaio Ellen Beauty Studio, transformando olhares, elevando a sua beleza. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, hoje 9 de fevereiro de 2026. O Agenda 47 é um jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando os impactos diretos na vida dos imigrantes e na política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá pela SBT Television, SIC Internacional, e também na nossa plataforma de streaming SBT Plus. E claro, se você ainda não fez o download da SBT Plus, o momento é agora. Aponte seu telemóvel, o seu celular, o seu cellphone para o QR Code que está aqui nesse canto da tela e você vai ser redirecionado para a SBT Plus. É uma plataforma em língua portuguesa, com conteúdo em português para todos os gostos. Tem de português com sotaque de Portugal, português com sotaque do Brasil, de Angola. Você vai ficar se sentindo em casa se você é falante lusofônico. Vem para cá, para a SBT Plus, baixe agora mesmo, faça o seu cadastro e desfrute do melhor conteúdo em língua portuguesa. E não se esqueça, nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television, também transmite o nosso jornal. Aproveite e se inscreva por lá também. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra dois agentes federais armados entrando em uma casa em San Antônio, no Texas, enquanto moradores pedem para que apresentem uma ordem judicial, coisa que, segundo eles, não foi mostrada. Segundo o Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, os agentes faziam uma operação para capturar Gonzalo Mejia Ortega, de 34 anos, descrito pelo governo como criminoso violento, sem documentos legais no país e com 3 prisões anteriores por violência doméstica. As imagens mostram tensão dentro do imóvel, com vizinhos questionando a entrada e a presença dos oficiais. O suspeito fugiu por uma janela e segue foragido. Autoridades dizem que um dos agentes foi agredido ao sair da residência e que estão avaliando possíveis acusações. O congressista Joaquim Castro, democrata do Texas, pediu investigação completa sobre o caso, chamando a ação de possível invasão de lar. Confira. Get out the house! No more! You don't need to touch him. Why are you touching him? Why are you touching him? Papi, este para acá, este para acá. ¿Por qué le estás tocando? Where is your warrant? Where is your warrant? Where is your warrant? Hurry up! Get the fuck out! Get the fuck out of the fucking window! Get the fuck out of the fucking window! Get the fuck out! Get the fuck out! Where's your warrant? Where is your warrant? Child arrested! Where is your warrant? Hurry the fuck up!
Mesmo com vento cortando a pele e sensação térmica abaixo de zero, moradores de Jersey City foram às ruas neste sábado, dia 7 de fevereiro, para protestar contra ações do ICE. O ato começou ao meio-dia no Riverview First Park e seguiu em marcha até a Passchenfield Park Community Center, com gritos de ICE Out e cartazes pedindo respeito aos imigrantes. A mobilização acontece menos de uma semana depois de detenções registradas perto da divisa de Jersey City e Hoboken, na região da estação de Light Rail da Nona Street, onde vídeos mostram abordagens e prisões durante o dia. O prefeito de Jersey City, James Solomon, apareceu no protesto e voltou a cobrar limites claros para a atuação federal na cidade. No auge do frio, a região entrou em alerta por vento forte e temperaturas perigosas, com sensações chegando a perto de menos 14 graus. Uma influenciadora brasileira virou voz de um drama que tem preocupado famílias espalhadas pelo mundo. Gabriela Paz, conhecida nas redes sociais como Família H Paz, e que nós do Agenda 47 acompanhamos o drama dela em relação à deportação do seu marido, usou um vídeo para contar o que o Serviço de Imigração dos Estados Unidos, e após 47 dias em detenção, acabou deportado rumo ao Brasil. No relato, Gabriela descreve a angústia de semanas sem notícias dele, enquanto tenta organizar a vida dos 5 filhos que já retornaram ao Brasil. Muita gente não sabe, mas quando um brasileiro é deportado dos Estados Unidos, existe um protocolo de chegada no país. A maioria dos voos chega pelo aeroporto de Belo Horizonte, Confins, onde funciona a base principal do programa federal Aqui é Brasil, responsável por receber, orientar, apoiar e dar orientação aos deportados assim que desembarcam. Ao chegar, cada pessoa passa por identificação, registro com a Polícia Federal, entrevista de triagem e orientações sobre sua situação migratória. Depois, o programa oferece apoio que inclui transporte, hospedagem, alimentação, orientação para tirar documentos como o RG e CPF e ajuda para contato com a família e apoio social, se for necessário. O objetivo é garantir dignidade e informação durante o retorno de quem passou por um processo tão difícil. Gabriela fez o vídeo justamente para desmistificar o que acontece depois que o avião pousa no Brasil e explicar que existe um cuidado oficial do governo brasileiro para receber brasileiros nesta situação. Confira. Olá, pessoal! Hoje eu venho trazer um vídeo para vocês. Não é de tristeza, não é de choro, nada disso. Isso depois da chegada do Daniel, graças a Deus as coisas estão assim, muito melhores. Mas hoje eu venho assim contar para vocês como que é quando uma pessoa é deportada e chega no seu país de origem, que é o Brasil, que eu vou falar assim, da situação do Daniel e da onde ele chegou. Quando ele foi embarcar lá no aeroporto de Louisiana, em Alexandria, ele já recebeu as coisinhas dele, nessa sacola aqui, o nome dele, o setor que ele estava e o alien number dele. E aí antes eles conferem todos os bens, conferem com você se está tudo certinho. Então o Daniel estava quase tudo certinho, tirando o dinheiro que foi roubado de dentro da carteira dele. Ele tinha em torno de $55, inclusive está anotado nessa folhinha aqui de pertences que estava junto e roubaram o dinheiro da carteira dele. Então ele pega essa sacolinha, ele não pode abrir até chegar no Brasil, até desembarcar e depois passar pela Polícia Federal. Então assim que eles chegam no Brasil, eles não vêm no voo comercial normal, gente. Muito pelo contrário, eles vêm no voo fretado, fechado. Então eles descem no aeroporto, de lá eles vão direto para a Polícia Federal, simplesmente vai bater, vai colocar lá que o fulano, Daniel Campos, chegou no Brasil, foi autorizado, já deu entrada aqui no país, tá tudo certo. Aí eles dão o quê? Um guia de retorno. O que tem nesse guia de retorno? Aqui já fala orientações e serviços. O que tem de orientações e serviços? Por exemplo, como você conseguir ressignificar o seu profissional, educação, tá vendo? Tá tudo aqui falando, ó, gente, várias coisinhas, ó, questões financeiras bancárias, questões eleitorais, então tudo que você tem que fazer. Aqui eles também dão, ó, que é o programa Aqui é Brasil, esse é o programa quando você chega, e aí eles fazem o quê? Eles dão para as pessoas uma estadia grátis no hotel, eles fretam um ônibus do aeroporto de BH, aí te levam até esse hotel, você tem café da manhã, você tem almoço, você tem jantar, e lá você tem que estar com uma pulseira de identificação. E aqui, ó, nesse papel, eles dão todas as regras que você precisa seguir para estar nessa hospedagem.
No dia seguinte, o Daniel conseguiu um fretado para ele conseguir ir lá para o aeroporto, novamente na Polícia Federal, porque tiraram os documentos americanos dele, tiraram todos os documentos brasileiros dele, passaporte, RG, CPF, carteira de motorista, tudo pegaram dele e mandaram ele sem absolutamente nada. A única coisa que ele veio foi a carteira dele, sendo que dentro da carteira dele, além de tirar o dinheiro, tiraram todos esses documentos que ele tinha lá dentro e veio com o celular dele e o óculos. Então, assim, depois disso, ele conseguiu pegar uma autorização na Polícia Federal para ele fazer uma viagem. O programa paga para você pegar o ônibus e ir para a sua cidade. O Daniel optou em pegar esse documento, autorização de viagem, e pagar por conta própria um avião para encontrar com a gente. Eles não pagam passagem de avião. Então é incluso comida, é incluso assistência médica, psicológica, hotel gratuito, transporte gratuito. Ele ficou mais de 2 dias sumido. Eu entrei em contato no dia 27 com ele, ele ficou 28, 29, só dia 30 eu consegui falar com ele, depois da meia-noite. Ele chegou às 7h45 aqui da noite. No Brasil, eu só consigo falar com ele depois da meia-noite. É normal sumir, fico preocupada. É normal sumir tanto nas transferências de cadeia para cadeia, né? Como para fazer o transporte todo, para você ir para o aeroporto, para de lá, porque é uma bagunça. Mas eu queria muito deixar claro para vocês, eles ganham guia, eles ganham um atendimento total do Brasil, do programa Aqui é Brasil. Então eu vim contar mais para vocês essa parte, espero trazer logo mais o Daniel aqui para fazer um vídeo bem legal para vocês, explicando algumas coisinhas. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre a chegada de um deportado no Brasil, vocês deixam aqui nos comentários. Nós do Agenda 47 agradecemos a influenciadora Gabriela Paes por dividir e contar para as pessoas como é a situação e qual o procedimento, o protocolo utilizado quando um deportado chega ao Brasil. Inclusive, o nome correto é um repatriado, né? Ele foi repatriado à sua pátria. E isso mostra que o Brasil recebe os seus brasileiros, os seus repatriados, com dignidade e orientação necessária. O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, assinou uma ordem executiva para reforçar a proteção dos imigrantes na cidade e enfrentar abusos no Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos, o ICE. A medida impede que agentes do ICE entrem em propriedades públicas da cidade, como escolas, hospitais e abrigos sem um mandado judicial, e ordena a criação de um comitê interagências para lidar com crises relacionadas à imigração e melhorar a coordenação entre órgãos municipais. Mamdani anunciou a medida durante um encontro com líderes religiosos no café da manhã interreligioso em Nova York, reforçando o compromisso de tornar a cidade um porto seguro para todos, independentemente do status imigratório. A ordem também fortalece a proteção de dados pessoais e exige que agências municipais auditem e atualizem suas políticas para garantir conformidade com as leis locais de refúgio. O Comitê de Interagências, agora criado, terá como missão alinhar respostas e melhorar a comunicação entre departamentos em situação de crise envolvendo ações federais de imigração. A iniciativa chega em meio a tensões com o governo federal sobre operações do ICE e sua atuação no país. Vamos ver agora um trecho do que disse o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani. If faith offers us the moral compass to stand alongside the stranger, government can provide the resources. Let us create a new expectation of City Hall, where power is wielded to love, to embrace, and to protect. We will stand with the stranger today, tomorrow, and all the days that are still to come. And that is why this morning, right here in this moment, I shall sign an executive order that will uphold our city's protection not just of our fellow immigrant New Yorkers, but of all New Yorkers from abusive immigration enforcement. This order is a sweeping reaffirmation of our commitment to our immigrant neighbors and to public safety as a whole. We will make it clear once again that ICE will not be able to enter New York City property without a judicial warrant. That means our schools, our shelters, and our hospitals. That means we will protect New Yorkers' private data
from being unlawfully accessed by the federal government and stand firmly against any effort to intrude on our privacy. No New Yorker should be afraid to apply for city services like childcare because they are an immigrant. Uma corte federal nos Estados Unidos acaba de dar um revés importante na disputa pelo financiamento de um projeto vital de infraestrutura entre Nova York e New Jersey. Uma juíza bloqueou temporariamente a tentativa da administração de Donald Trump de congelar 16 bilhões de dólares destinados à construção do túnel ferroviário Gateway sobre o rio Hudson. A obra é considerada chave para manter o tráfego de trens e empregos na região. A decisão atende um pedido dos estados de New York e New Jersey, que encerraram que a suspensão do dinheiro aprovado pelo Congresso colocaria em risco quase 1.000 trabalhadores e deixariam antigos túneis com mais de um século sem reparos. O projeto foi congelado pelo governo federal no ano passado em meio a uma série de disputas políticas. Os Estados Unidos agora estão tentando reverter essa decisão. Já os estados de Nova York e New Jersey comemoram a vitória judicial, mas alertam que o caso ainda segue em litígio enquanto a obra tenta retomar o ritmo normal. O presidente Donald Trump condenou, mas não pediu desculpas na sexta-feira por um vídeo em sua conta nas redes sociais que retrata o ex-presidente democrata Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama como macacos. Uma postagem que gerou críticas rápidas e bipartidárias por desumanizar pessoas de ascendência africana. A number of Republicans are calling on you to apologize for that post. Is that something you're going to do? No, I didn't make a mistake. I mean, I look at a lot of thousands of things, I looked at the beginning of it. It was fine. Do you condemn the racist parts of the video? Of course I do. I liked the beginning. I saw it and just passed it on. And I guess probably nobody reviewed the end of it because what I saw at the beginning was really, really strong. It was about fraudulent elections. And anytime I see that stuff and when it's credible, you put it up. But somebody slipped and missed a very small part. Now, by the way, again, the takeoff one, I guess, I didn't do it, by the way. This was done by somebody else. This was a retruth. That was not done by us. You frequently criticize Joe Biden for not knowing what is going on in his name. This racist video that was posted on your social media. I'm a hell of a lot better than you do. You don't know what's going on. I know what's going on. Entre um grupo de apoiadores do presidente Donald Trump entrevistados pela agência de notícia Reuters enquanto ele inicia o seu segundo ano de mandato, o otimismo sobre sua direção permanece muito forte, mesmo com alguns expressando reservas sobre seu estilo e prioridades. Joyce Kenney is even happier with Donald Trump today than when she voted for him in 2024. I think that he has done a terrific job. I would gladly vote for him anytime. The 74-year-old retiree in Arizona is one of 20 Trump voters Reuters has been checking in with monthly, including now as he enters the second year of his second term. 6 of the voters had virtually no criticism of Trump's presidency to date, while 3 were highly dissatisfied with his performance last year. The remaining 11 voters were more mixed in their appraisals, though none of them said they regretted their vote. Kenney says she hopes Trump continues his crusade against government waste and fraud and cuts costs for senior citizens. She also hopes he continues to deport more criminal immigrants, but makes it easier for law-abiding immigrants to stay in the U.S., even those who entered illegally. He needs to find a gentler way on the illegal aliens, not to just say everything's black or white, because there is a lot of gray matter in everything. We need to show a lot more humanity to people that are not Americans as well. Georgia-based Trump voter David Ferguson, who is a mechanical engineer and account manager for an industrial supply company, says the administration could do a better job dealing with this area of immigration too. I think going after a little more aggressively some of the folks that are here illegally, that one's a little bit of a challenge because I think sometimes you put forth an idea or an action and how it gets carried through once it's filtered down through the different ranks and organizations
I think when it gets to the execution, there may be some flaws and there may be some issues that people look at and say, well, the whole thing's bad. Well, no, it's just the execution in this one area. The most common objectives the Trump voters wanted the president to pursue were immigration reform and a sharper focus on domestic issues, healthcare reform, cutting fraud in public programs, and lowering the national debt. Ferguson is happy overall with the president's first year back in office. I think what he's doing is exactly what he was asked to do. It's in line with what I thought he would be doing. But he also expressed some discontent with Trump's style. Well, I've never been a big fan of his in general. Back during The Apprentice and all that stuff, it's just there's a certain arrogance that sometimes comes across as a little too much. And I think he's always been that way. But it works for what he needs to do and what he needs to accomplish. He wasn't alone in taking issue with Trump's approach to communication. 14 of the 20 Trump voters said they were disappointed by the president's recent rhetoric about annexing foreign countries and his tendency to inflame divisions through social media posts. O esquiador da equipe britânica Gus Keyworth disse que tem recebido ameaças online desde que postou um vídeo em suas redes sociais criticando a imigração e a alfândega dos Estados Unidos. Wise. The other day I posted a photo with my thoughts on ICE, and that photo has since gone everywhere. It's been shared all over the place, and I've gotten a ton of messages, and most of them honestly have been supportive and encouraging, people thanking me for speaking up and using my platform. But a lot of the messages have been awful. People telling me to kill myself, threatening me, wishing that they'll get to see me blow my knee or break my neck during my event, calling me slurs. I just want to remind everyone that you can love the US and be proud to be an American. I am, and still think it can be better. And I do not support ICE, and I think it's absolutely evil and awful and terrifying. There have been US citizens that have been murdered in the street, executed in the street, and the officers are essentially acting with Ativistas distribuíram toalhas escritas Eyes Out aos torcedores que caminhavam em direção ao Levi's Stadium antes do Super Bowl no domingo, gerando reações mistas dos participantes, enquanto a fiscalização de imigração voltava a ser um ponto de conflito em um grande evento esportivo dos Estados Unidos. David Tobbs, um sociólogo de 81 anos de Oakland, disse, abre aspas, o ICE é uma força militar como os Stormtroopers na Alemanha nazista, fecha aspas. ICE is killing people. ICE is a military force like the stormtroopers in Nazi Germany. They're thugs. They're shooting people who are demonstrating in it and using their freedom of speech. That's what people want, freedom of speech, and Trump doesn't want that because people are opposed to him. I like the Ice Out towels. I like the initiative of sending an anti-ice message here at a national sporting event, but I've been told by people going inside the sporting event that they've been taking the towels away from them, so that's a little disappointing. E ainda sobre o Super Bowl, o cantor porto-riquenho Bad Bunny foi a atração principal do show do intervalo do Super Bowl 60. No domingo, ele celebrou Porto Rico e a cultura latina, uma enorme demonstração de resistência contra a agenda anti-imigração de Donald Trump. A superestrela porto-riquenha de 31 anos fez história como o primeiro artista a se apresentar no intervalo do Super Bowl inteiramente em espanhol, além de se tornar o primeiro latino a assumir um dos shows mais cobiçados do mundo. Em uma apresentação de aproximadamente 13 minutos, o rapper e cantor Benito Antônio Martínez fez um show vibrante, composto por alguns de seus maiores sucessos, e contou com a participação de convidados surpresa como Lady Gaga e Rick Martin.
O presidente Donald Trump preferiu não comparecer ao evento e organizou sua própria festa para assistir o jogo. O evento aconteceu na casa dele na Flórida. Após o anúncio inicial de que Bad Bunny seria a atração principal do grande jogo, o presidente classificou a escolha como absolutamente ridícula e disse que nunca tinha ouvido falar do músico vencedor do Grammy. Em uma postagem em uma rede social após o show, o presidente americano foi ainda mais longe. Ele disse que o show do porto-riquenho foi um dos piores de todos os tempos e que ninguém entendeu uma palavra do que o cantor estava dizendo. Trump ainda disse que a apresentação é uma afronta à grandeza da América e não representa os padrões de sucesso, criatividade ou excelência americanos. Bad Bunny é conhecido mundialmente por manter sua identidade latina, cantando exclusivamente em espanhol e celebrando a cultura porto-riquenha. Ele nunca abriu mão desse estilo para emplacar nos Estados Unidos. Mesmo assim, faz sucesso entre os americanos. E no Super Bowl 60, Bad Bunny protagonizou um dos momentos mais comentados do show do intervalo. O astro porto-riquenho fez história como o primeiro artista latino a liderar o halftime show e entregou simbolicamente o seu Grammy a um menino durante a apresentação, gesto que rapidamente tomou conta das redes sociais. Logo surgiram especulações dizendo que o garoto era Liam Cornejo Ramos, um menino de 5 anos que havia sido detido recentemente por agentes do ICE em uma operação de imigração nos Estados Unidos. Essa história tinha ganhado destaque nas últimas semanas, mas a produção do evento e fontes confiáveis confirmaram que não era Liam no palco. O menino na cena era Lincoln Fox Ramadan, um ator mirim contratado para o show, que interpretou uma versão jovem de Bad Bunny e comemorou a experiência nas suas redes sociais. O momento acabou viralizando nas redes sociais não apenas pela emoção, mas também pela confusão de identidade e pelas discussões sobre imigração que cercam o artista e o país neste momento. Os Estados Unidos deram à Ucrânia e à Rússia um prazo de até junho para chegarem a um acordo que ponha fim à guerra que já dura quase 4 anos. A informação partiu do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que disse também que, caso o prazo de junho não seja cumprido, o governo Trump provavelmente vai pressionar ambos os lados para que façam o quanto antes. As negociações frequentemente têm esbarrado na exigência russa de que a Ucrânia ceda territórios a Moscou para encerrar os combates, especialmente o leste do país, conhecido como Donbass, e a península da Crimeia, condição que Kiev se recusa sequer discutir. Zelensky também afirmou no sábado que os Estados Unidos propuseram realizar a próxima rodada de negociações trilaterais na próxima semana em seu país pela primeira vez, provavelmente em Miami, e que ele confirmou a participação. Zelensky ainda confirmou que a Rússia apresentou aos Estados Unidos uma proposta econômica de 12 trilhões de dólares, que ele apelidou de pacote Dmitriev, em referência ao enviado russo Kirill Dmitriev. Apesar de uma nova negociação estar encaminhada, os ataques russos a infraestruturas energéticas ucranianas continuaram com o lançamento de mais de 400 drones e cerca de 40 mísseis durante a noite de sábado. Os alvos incluíam a rede elétrica, instalações de geração e redes de distribuição. Zelensky disse que os Estados Unidos propuseram novamente um cessar-fogo que proíbe ataques à infraestrutura energética e que a Ucrânia está pronta para respeitar essa pausa. Mas acrescentou que quando Moscou concordou anteriormente com uma pausa de 1 semana sugerida pelos Estados Unidos, ela foi violada após apenas 4 dias. E agora chegou a hora de conferirmos as capas dos jornais comunitários que fazem realmente parte dessa comunidade há mais de 30 anos. Vamos começar com o Brazilian Times, lá da Flórida. Brazilian Times da Flórida destaca que um brasileiro que começou do zero construiu uma das maiores produtoras e processadoras de suco de laranja da Flórida. O jornal Brazilian Times da Flórida também destaca que o Greg Bovino, talvez muita gente nem sabia, agora vai ficar sabendo, ele é filho de imigrantes, mas se tornou o caçador de imigrantes mais temido dos Estados Unidos. A história do Greg Bovino
está contado neste jornal Brazilian Times, lá da Flórida. Vamos conferir mais uma capa? Vamos lá, vamos a mais uma capa lá, diretor, por favor. Aqui é o Brazilian Times de Nova York. Medo de deportação afasta imigrantes de hospitais e agrava crise de saúde em Connecticut. Esse é o Brazilian Times de Nova York, New Jersey e Connecticut, do Tri-States. Brasileiro se declara culpado por agressão a agentes do ICE em Connecticut também. Delegação de Connecticut se opõe ao financiamento do DHS e alerta para risco de paralisação parcial do governo dos Estados Unidos. Então, esses jornais estão sempre disponíveis em locais da nossa comunidade, jornais que você pode pegar, inclusive, gratuitamente, em padarias, em restaurantes, em açougues brasileiros, que os jornais Brazilian Times sempre vão estar lá. Quero agradecer a imensa audiência de vocês e continua nossa campanha para que você se inscreva no nosso canal Ceaba Brazilian Television. Se inscreva agora mesmo, deixa um like se gostou. Se não gostou, dá um dislike. Comenta se você gostou, por que você gostou. Se você não gostou, comenta também por que você não gostou. Aqui é democrático. E você, no final disso tudo, pode ativar o sininho das notificações para receber uma notificação para quando chegar aí vídeo novo para vocês, tá bom? E não esquece, baixa também o SPT Plus. Vai lá, confira. Vem lá experimentar um pouquinho o nosso SPT Plus. Se você gostar, você fica por lá. E eu tenho certeza que você vai gostar. 7 horas da noite estarei ancorando o Brasil News aqui na SPT Plus, trazendo as últimas novidades do dia, as últimas atualizações do Brasil, Estados Unidos e do mundo. Muito obrigado pela sua audiência. Até mais.